Bom dia. O tema da nossa aula de hoje é exatamente renascimento e humanismo, certo? Começamos aqui com uma imagem, né, que retrata bem como o período renascentista ele representava é, os seus elementos artísticos, né? Essa é um quadro chamado Primavera, é uma têmpera sobre madeira de Sandro Botticelli, de 1482, certo? E o Renascimento e o humanismo, ele é definido e ele é considerado ali pelos historiadores como um grande processo de revolução artística, que ocorreu ali na Europa Ocidental, né, num período que vai do século XIV até o século XVI. Só que não é só as artes que vão sofrer transformações com esse processo renascentista. Haverá e existirá avanços científicos significativos, tá? E, nesse sentido, muitas vezes até mesmo a ideia religiosa, que até então era tão importante para as explicações acerca de todas as situações da vivência humana, ela será posta à prova, ela será contraposta exatamente pelas ideias que vão se estabelecer aí com esse movimento renascentista. Já que os renascentistas eles defendiam ali a liberdade de consciência, a liberdade de pensar por si próprio, né, como um valor ali que era deveras importante para o ser humano. E nesse processo todo, aqui nós começamos as nossas discussões, dando ênfase a essas discussões, nós temos aqui um dos maiores nomes, sem dúvida nenhuma, do Renascimento, que foi exatamente o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, ele, desde criança, começa a trabalhar como aprendiz de pintor, e isso faz com que ele desperte a sua vontade de produzir arte, né? E desperte, consequentemente, ali o seu talento artístico. Posteriormente, ele vai fazer estudos por conta própria, a partir ali de 1469, né? Quando ele tinha 17 anos, ele vai fazer estudos de arte e ciência, e com isso, o Leonardo ele consegue se tornar, já há pouco tempo depois, 10 anos depois, como uma das pessoas mais respeitadas, né, um dos artistas mais respeitados, onde seus retratos, seus quadros, as suas pinturas acabavam ali por serem vendidas, né, para grandes comerciantes e nobres das cidades de Florença e Milão. Isso aqui é o autorretrato, né, o provável autorretrato do Leonardo da Vinci, está na biblioteca de Turim, né, e foi produzido aí cerca de 1512. Mas, além de artista, também, o Leonardo da Vinci ele foi um grande cientista. Ele fez estudos de anatomia, esses estudos de anatomia serviram para que ele pudesse promover suas representações artísticas. Ele dissecava cadáveres, né, para poder ver a relação de feixes musculares, dos movimentos do corpo humano, para que a sua obra ela se tornasse cada vez mais realista. Também ele fez estudos avançados ali de matemática, né? Ele aprofundou-se nas questões da geometria, e uma das grandes obras dele é exatamente o Homem Vitruviano, com aquela visão de que o homem é a medida de todas as coisas, e esse homem sendo a medida de todas as coisas, as explicações deveriam ser pelo homem, para o homem e a partir do homem, certo? Então, você tem essas situações importantes. O Leonardo ele pode ser considerado um polímata. E o que seria um polímata? Um indivíduo que, em todas as artes, em todas as ciências às quais se dedica, né, e faz,
consegue, sem dúvida nenhuma, ter grande relevância. Leonardo também foi um grande inventor, tá? E aqui nós temos, por exemplo, um protótipo, um projeto de uma máquina voadora que foi idealizada pelo Leonardo entre os anos de 1487 e 1490, certo? Então, ele também desenvolvia inventos que buscavam ali melhorar a vida dos seres humanos. As características da pintura renascentista, nós podemos dizer que são as seguintes. Então, nós temos aqui duas das principais. Primeiro, a ideia do estilo clássico, a ideia do estilo clássico greco-romano. E qual é, e o que é essa ideia? Essa ideia é uma ideia onde os renascentistas eles buscaram adotar critérios de beleza da cultura greco-romana, com a valorização do ser humano, a valorização dos seres humanos, com realismo, né? E até mesmo com um certo quesinho de hedonismo, que é a sensualização, a caracterização ali do prazer, da satisfação. E também esses iluministas, esses renascentistas, eles acabaram também desenvolvendo ali a perspectiva na pintura. Então, o que é essa perspectiva na pintura? Esses pintores, eles desenvolveram estudos, promoveram técnicas, onde, para representar os temas das obras em 3 dimensões, em perspectiva, obras que parecem ter movimento, obras que parecem ter profundidade, certo? E sempre se utilizando da geometria, tanto é que, basicamente, todas as figuras e todos os elementos do Renascimento terão aí o triângulo como a forma geométrica básica para lançar mão aí dos seus procedimentos na pintura. Esse quadro aqui é o quadro da Mona Lisa, que foi pintada pelo Leonardo da Vinci entre os anos de 1503 e 1506. Acredita-se que a Mona Lisa era Lisa Gherardini, que era casada com um rico mercador de seda chamado Giocondo, daí o quadro também muitas vezes ser chamado de Gioconda. E aí nós temos diferenças entre a pintura que se estabelece no período medieval, né, no período anterior ao Renascimento, e a pintura que ocorre no período renascentista. As pinturas do século XI eram chamadas de pinturas românicas. Elas não representavam cenas em 3 dimensões, elas não representavam as cenas em 3 dimensões. E por não promoverem essa representação, essas cenas que acabavam sendo pintadas, você tem ali um não realismo, você tem uma ideia de que essa pintura ela não tem fundo, né, pois todos os elementos estão justapostos. Já a pintura que é considerada pré-renascentista, como, por exemplo, a que é produzida pelo Giotto, essa pintura ela já começa a traçar algumas modificações, trazendo ali um maior realismo nas formas, tentando estabelecer um maior movimento, tentando trazer técnica de perspectiva, de profundidade, certo? E essa obra aqui, Lamentação de Cristo, é uma dessas obras que acaba fazendo a mudança, vamos dizer assim, da pintura românica medieval para a pintura renascentista, a obra do Giotto sendo considerada ali pré-renascentista. Um outro grande mestre da arte é exatamente o Michelangelo. Michelangelo nasceu em 1475 em Caprese, na Toscana. Ele acabou ali se tornando um grande pintor, né? Fez o seu primeiro quadro aos 13 anos de idade. Em 1499, ele acabou ali sendo convidado pela Igreja Católica para fazer uma escultura da Virgem Maria e Jesus Cristo, né, que ficou conhecida ali como Pietà, que é piedade. E ele
fazia muitas suas obras a partir de temas religiosos, né? Muitos pedidos encomendados pela Igreja Católica e as autoridades de Florença também. E eles se utilizavam muito assim de passagens da Bíblia, personagens, né, do Antigo e também do Novo Testamento. Uma das obras mais belas do Michelangelo, sem dúvida nenhuma, é o Teto da Capela Sistina, né, que foi encomendada pelo Papa, e ele acabou ali produzindo essa obra entre o ano de 1508 e terminou somente em 1541. Ele fez questão de trabalhar sozinho para que ninguém visse essa obra antes dele. Aqui temos alguns elementos, né? Essa aqui é a Pietà, que falamos anteriormente, e aqui o deus do vinho, Baco, né? Representado aí na escultura do Michelangelo, que também era um grande escultor, certo? O Renascimento também, ele, sem dúvida nenhuma, ele está relacionado aos descobrimentos marítimos. Esses descobrimentos marítimos questionando algumas ideias que eram muito presentes de que a Terra era achatada, né, de que existiam monstros no mar, de que era perigoso navegar. Então, as ideias renascentistas, por serem mais racionais e tentarem uma comprovação dos fatos, elas também ajudaram no processo ali das grandes navegações, os chamados descobrimentos. Essa ideia aqui de alma renascentista, a gente tem que buscar, por exemplo, o que é essa expressão renascimento. Ela é uma expressão que foi utilizada para explicar, os historiadores utilizaram, né, para explicar a renovação artística ocorrida ali nas cidades italianas entre os séculos XIV até o século XVI. Né? Só que o Renascimento ele não se limita apenas a essa questão artística, cultural. Ele também é um estímulo que acaba sendo promovido à experiência científica e revoluciona a maneira de pensar o mundo na Europa Ocidental, certo? E aqui nós temos um autorretrato de Giorgio Vasari, que é considerado o primeiro historiador da arte. Ele foi um dos primeiros, né, a trabalhar essas questões do Renascimento como uma produção artística que buscava se reapropriar dos valores da antiguidade greco-romana que haviam entrado em decadência, segundo ele, durante o período medieval. E o que seria exatamente o humanismo dentro do Renascimento? Esse humanismo é uma valorização da capacidade do ser humano enquanto um ente criador, enquanto um ser criador, certo? E, nesse sentido, o humanismo ele também se define como antropocêntrico. E o que seria antropocêntrico? O ser humano, os seres humanos, a humanidade no centro de todas as explicações, no centro de todas as coisas, se contrapondo à ideia medieval, à ideia do período anterior, que era a ideia de teocentrismo, né? Onde você tinha Deus, a divindade, a religião, como fator para explicar todas as coisas existentes, certo? Os humanistas, os renascentistas, eles não duvidavam ali da existência de Deus, né? O que eles começaram a fazer foi promover uma valorização dos indivíduos enquanto seres racionais, capazes de criar, de descobrir, né? De inventar, de estimular, certo? Então, eles começaram a se ver também como criadores. E a Igreja Católica, posteriormente, começa a se preocupar com esses fatores, porque isso acabava tirando da Igreja Católica, em certa medida, o seu poder ideológico de controle dos indivíduos. E também, muitas vezes, mesmo essas obras celebrando valores cristãos, elas acabavam por incomodar. E isso gerou
uma certa intolerância religiosa, a igreja também começou a promover perseguições de nomes importantes ali do Renascimento. Um dos nomes de maior relevância é Erasmo, de Roterdã, né, que fala no seu livro ali em 1511, O Elogio da Loucura. Ele tece, né, críticas à igreja, certo? Ele se contrapõe abertamente à igreja. Ele critica os abusos que a igreja católica promovia, né? E com isso, esse elogio da loucura era justamente para chamar esses abusos que a igreja promovia de loucura, chamava a igreja de louca. Então, ele discordava de certos rituais do catolicismo, certo? Então, era dessa forma. E o Erasmo também escreveu um outro livro, o Livre-Arbítrio, em 1524, em onde ele faz uma defesa da liberdade de consciência e de escolha do ser humano. Tá? Outro nome importante foi o Thomas More, né, que escreve um livro chamado Utopia. Thomas More escreve em 1515, e esse livro ele descreve ali uma ilha imaginária que possivelmente seria situada na América recém-descoberta, onde o que prevalecia era a igualdade e a tolerância, ou seja, surgiria ali uma sociedade perfeita, fazendo críticas à igreja, às injustiças sociais existentes, às guerras e às tiranias. Podemos dizer ali que o Thomas More é um dos primeiros socialistas a surgir. E houve também o processo de revolução científica, esse processo de revolução científica florescendo entre os séculos XVI e XVII, né? Copérnico, como um dos grandes nomes, desenvolvendo a teoria do heliocentrismo, ou teoria heliocêntrica, que foi defendida exatamente a seguinte ideia: o corpo celeste que se encontra no centro do universo, ou ao menos dessa galáxia, é o Sol, e ao redor dele giram um sistema planetário, e nesse sistema planetário se inclui a Terra. Essa doutrina heliocêntrica, ela vem se contrapor à doutrina que a Igreja católica acabava defendendo, que era o geocentrismo, né? Onde a Terra está no centro de tudo, né? E todos os outros corpos celestes, o Sol e também os planetas, acabam girando em torno dela. Então, a doutrina católica defendia isso, que era um pensamento baseado nas ideias do Aristóteles, que é um filósofo grego da antiguidade. Então, a Terra seria o centro do universo. E o Copérnico, depois de fazer ali observações, ele, em 1543, no livro da Revolução das Esferas Celestes, ele contraria essa doutrina, né? E essa doutrina acabou ali sendo considerada imprópria pela Igreja, tanto é que ela vai ser condenada. Alguns cientistas e filósofos estudaram mais a fundo a obra do Copérnico, se entusiasmaram. E um desses cientistas foi exatamente Galileu Galilei. Ele não se contentou apenas em desenvolver a teoria heliocêntrica do Copérnico. Ele buscou comprovar e fez observações dos corpos celestes, onde ele criou ali uma luneta astronômica para isso, e aí ele publicou um livro com essas descobertas, que é O Mensageiro das Estrelas, em 1610. E ele defendeu, nesse livro, que o sistema solar ele pertencia a uma galáxia, ou seja, esse sistema era composto de poeira cósmica e de bilhões de estrelas, umas vivas, outras apagadas. E essa galáxia ficou conhecida como Via Láctea. Então, mais uma vez, aí havia uma contraposição à ideia geocêntrica. Sendo assim, o que a Igreja Católica faz? Ela advertiu Galileu. Em 1616, ela exigiu que ele desmentisse o que ele havia falado. O Galileu se recusou, e aí ele foi preso pelo Tribunal de Santo Ofício, pela Inquisição, e, posteriormente, para ele escapar da morte na fogueira, caso ele continuasse defendendo essas ideias, ele disse que estava errado. E aí ele morreu com quase 80 anos, né? E aí, dizia lá o Galileu, e numa carta depois, que
O Sol é o corpo, é o repositório central, de onde se expande luz, né, pelo universo. E, nesse sentido, todo mundo conflui para o corpo solar, onde esse mundo se une e se fortifica, certo? E aí temos um outro ponto importante, a razão e ciência. Foi intimamente ligada nesse período renascentista. Né? Então, você vai ter um racionalismo filosófico sendo estabelecido e avançando com a revolução científica no século XVII. E o que seria esse racionalismo filosófico? Um sistema de pensamento que não negava a existência de Deus, mas buscava conhecer as coisas a partir da razão humana. Um dos grandes nomes é exatamente René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo, né? Uma das principais obras é exatamente o Discurso do Método, de 1637, onde ele estabelece o penso, logo existo. Né? A ideia de que se eu penso é porque eu existo, e se eu existo, eu posso questionar o mundo em que estou vivenciando. Outro pensador importante é o Isaac Newton, certo? Ele vai, em 1686, propor e explicar a teoria dos corpos e dos objetos, do porquê os corpos e os objetos caem, né? O poder de atração, né, que havia, a questão da gravidade. Então, ele vai ser um dos pais da física. Então, essa revolução científica do século XVII, ela foi muito importante ao Renascimento. O Leonardo da Vinci, ele é um dos grandes nomes, mas não é o único, certo? Porém, é uma das figuras centrais. Então, essa aqui foi a nossa aula sobre o Renascimento, tá certo? Então, espero que tenham gostado.